Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler a primeira parte do versículo 17. Efésios, capítulo 2, versículo 17. Primeira parte, que diz assim: E vindo ele, proclamou a paz. Vindo ele, proclamou a paz. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela sua igreja, pelos louvores que já foram entoados, as ofertas que foram entregues, as orações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é o Senhor mesmo quem mais uma vez nos convenceu de que o melhor lugar para estarmos nesta noite é em comunhão com o teu povo, povo que foi reconciliado com o Senhor por Cristo. E pedimos que o Senhor que nos uniu mais uma vez nessa noite, se digne de falar conosco, também por meio agora da tua palavra, para a tua glória mesmo e para a bênção da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Porque ele veio? Porque ele veio? Nós adentramos o mês de dezembro e celebramos a vinda do Messias, do Cristo, de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Esse evento da história da salvação nos é muito precioso, tanto que nós começamos como igreja a celebrar essa vinda desde hoje, primeiro domingo de dezembro, e vamos continuar celebrando nos próximos domingos, até o dia que chamamos de Natal. É-nos preciosa, muito cara, a vinda de Jesus, o seu nascimento. Mas se nos perguntarem lá fora, por que ele veio? Qual foi a razão? Porque muitos já me disseram diferentes motivos e razões por que ele veio. Já me disseram, por exemplo, que ele veio para ser um exemplo. De fato, o apóstolo Pedro vai dizer que ele veio a fim de que sigamos os seus passos. Mas seria só isso? Seria essa também a nossa resposta? Ele veio para ser um exemplo? Outros dizem assim: ele veio para ser um mártir. Ele tinha uma causa, ele lutou por essa causa, ele discursou sobre essa causa, ele entrou em confrontos por causa dessa causa, mas o mataram. Ele foi um grande mártir. Seria isso verdade? Alguns mais intelectualizados dizem: ele veio para ser destinado a fundar uma das 5 maiores religiões do mundo, na verdade a maior, o cristianismo. Mas seria o cristianismo
a mesma coisa que o Evangelho? Na minha opinião humilde, não. Então por que ele veio? Aqui nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele responde essa pergunta: por que Jesus veio? E o apóstolo Paulo vai dizer: olha, Jesus veio em primeiro lugar para nos reconectar, para nos reconciliar, para nos religar a Deus. Nenhuma religião, nenhuma filosofia tem o poder, a capacidade de romper a barreira daquilo que nos separava de Deus, o pecado, e nos reconciliar com Ele. Foi para isso que Ele veio. E Ele quebra todas as lógicas religiosas que nos dizem que para nos reconciliarmos, nos reconectarmos com Deus, devemos subir. Devemos escalar uma montanha de passos até que Deus olhe para nós e diga assim: puxa, você se esforçou muito para subir até aqui, eu te dou a mão, eu reconheço, você merece a reconciliação comigo. O Evangelho é o contrário. A lógica do Evangelho é de que nenhum de nós conseguimos subir. Nós estamos em um terrível buraco em que não há força suficiente para escalarmos. Então Deus, na sua misericórdia, sabendo que não conseguimos subir, desceu. Ele desceu. Ele foi aonde estávamos, nos colocou nas costas e nos tirou dessa cratera. E quando nos tirou dessa cratera, vimos que o cordão pelo qual ele desceu e subiu era uma cruz. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 17 e depois no 18: e vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto, pois por meio dele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai. Só por meio de Jesus. Se eu chegar um dia assim na sua casa e disser: olha, eu perdi a conexão com a internet, você pode me ajudar a ter acesso? Aí o que você vai me dizer, irmão? Ah, claro, pastor, está aqui a senha do Wi-Fi. Aí você vai me dar a senha, eu vou digitar. Ah, obrigado, irmão, estou reconectado de novo. Mas se eu chegar para você e dizer assim: irmão, eu estou me sentindo assim, desconectado de Deus. Eu estou me sentindo longe. Eu venho na igreja. Eu canto, eu prego, mas lá no fundo eu sei que eu estou longe. Mas sabe o que você ia me dizer? Você ia me dizer assim: bom, pastor, nesse caso só Jesus. Nesse caso, só Jesus pode te ajudar. Só Jesus que pode te dar a mão onde você está e religar novamente com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, uma das expressões que ele mais usava, enfatizava: quero ser-me encontrado em Cristo. Em Cristo. Porque em Cristo, na salvação, em Cristo, na vida, em Cristo, em Deus,
Por isso te pergunto, você, graças a Deus, hoje está na igreja, mas você está em Cristo. Porque sem Cristo, sem reconexão, sem reconciliação, sem vida, sem salvação, sem Deus, o mais importante é estar em Cristo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, ele veio para nos reconciliar com Deus. Se ele não tivesse vindo, estaríamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele veio também para nos reconciliar uns com os outros. Porque agora que Jesus abriu o caminho até o Pai por meio do seu sangue, nós temos acesso a Deus. E nós adentramos ao Santo dos Santos. Nós nos aproximamos do trono da graça, nós adoramos, nós louvamos, nós oramos, nós temos comunhão com o Pai, louvado seja Deus por isso. Só quem tem é que sabe como é bom. Mas quando nós adentramos o Santo dos Santos, o que a gente percebe, irmãos? Que a gente não está sozinho. Que lá tem mais gente orando, tem mais gente adorando, tem mais gente se aproximando, tem mais gente servindo. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente se alegra, puxa Jesus, eu queria tanto mesmo ser seu amigo, andar com o Senhor. Então vamos andar, Jesus, olha, vamos por esse caminho. Aí Jesus já diz assim, bom, não é esse caminho, o caminho é o meu. Não é mais o seu, é o meu. Então nós começamos a andar com Ele, mas quando nós estamos andando com Ele, o que a gente percebe? É que tem mais gente no caminho. Tem um Pedro, tem um Tiago, tem um Mateus, tem um Bartolomeu, tem uma Maria Madalena, tem um Marcos, às vezes tem um Judas, mas que importa? Por isso que alguns vão dizer assim, que de fato a vida cristã é como uma cruz, porque por meio de Cristo estamos agora reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. Não existe vida cristã solo. Não existe vida cristã só eu e Deus. Estar reconciliado com Deus por meio de Jesus implica em reconciliação uns com os outros. Uns com os outros. E com quantos, pastor? Todos. Todos. Porque todos são convidados e bem-vindos à mesa da comunhão em Cristo Jesus. Fomos feitos família de Deus. Paulo vai dizer, versículo de número 14: pois Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Inimizade é coisa de gente que está brigada, coisa de gente que quer viver separada. Mas ele está dizendo aqui que Ele é a nossa paz,
De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. E essa parede de separação era uma parede mesmo, lá no templo de Jerusalém, onde havia uma parte que só os judeus podiam adorar. Aqueles que se consideravam povo de Deus. E aí tinha uma parede. Porque tinha pessoas que não eram dos judeus, que também queriam adorar. Aí eles diziam assim: vocês podem se aproximar, mas entrar na casa dos filhos não. Então vocês podem chegar até essa parede, mas não podem entrar. Tinha inclusive assim uma placa, dizendo que quem entrasse, a pena era a morte. Gentio que não era judeu, era considerado cachorro. Então os cachorrinhos podiam chegar perto, mas não entrar na casa dos filhos da família. No máximo poderiam ser prosélitos, mas nunca seriam considerados de fato judeus, povo de Deus. O que o Paulo está dizendo é que Jesus, quando veio, ele olhou para essa parede e disse assim: quem foi que pôs essa parede aqui? E aí ele proclamou a paz para os que estavam desse lado, proclamou a paz para os que estavam desse lado, salvou gente desse lado, salvou gente desse outro lado, e disse assim para os dois: vocês parem de brigar. Parem de brigar. Porque eu morri por ambos. E fiz de vocês agora meu povo, comprei-os com meu sangue, e fiz de vocês agora a minha família. A minha família. É o que o Paulo vai dizer também. Ele vai dizer assim, no versículo de número 19: assim não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Louvado seja o Senhor. Ele nos fez, por mais diferentes que sejamos, família de Deus. E por que Ele quer que a gente saiba disso? Uma primeira razão para a gente não levantar muros que Ele já derrubou. Às vezes eu fico pensando, Jesus olhando lá de cima para a gente e dizendo: eu não acredito que eles estão levantando muros de novo. Eu vim para derrubar o muro, e eles estão querendo levantar muros, por coisas menores do que eu. Posso te dizer uma coisa, meu irmão? Por mais diferentes que sejamos, por mais diferentes que pensemos a respeito de qualquer coisa, a nossa maior diferença não é maior do que aquilo que temos em comum e nos uniu: Jesus Cristo nosso Senhor. Levantar muros agora é uma ofensa a Jesus e a obra que Ele fez em nosso favor. Então, em nome de Jesus, não levante muros. Não despreze a obra que Cristo fez pelo seu povo. Nada é maior do que Jesus para a sua igreja. Nada, absolutamente nada. Não importa o quão achemos que temos razão, seja em qualquer coisa. Quando criamos muros, perdemos totalmente a razão.
Porque Ele quer que a gente saiba disso, para que a gente se lembre daquela musiquinha: eu preciso de você, você precisa de mim. A igreja sem você é como uma família sem um filho, sem uma filha. É como um time com menos um. É como uma parede sem um tijolo. Será que se tirar um tijolo ali, ficar um buraco, faz falta? Agora, você sem o povo de Deus é como um braço fora do corpo, é como uma ovelha fora do rebanho, é como uma brasa fora do braseiro, uma hora apaga. E por que Deus quer que saibamos disso? Somos família. E essa família, deixa eu te dizer uma coisa, é uma família cujos laços são mais fortes do que os laços da família terrena. Porque os laços da família terrena se desfazem na morte. Mas os laços que temos em Cristo não se desfazem nunca mais. São eternos. Seja qual for o sangue que te une à sua família, não é mais forte do que o sangue de Cristo que te uniu à família de Deus. O sangue de Jesus é forte. Conseguiu nos unir a Deus e uns aos outros. Por isso que Ele não deseja que nenhum dos que fazem parte dos seus pequeninos, da sua família, sejam desprezados. Nenhum. Absolutamente nenhum. Já contei aqui algumas vezes, um pastor testemunha. Um dia estava chegando num culto, aí passou pela cozinha da igreja, estava lá uma irmã na cozinha. Aí o pastor perguntou: irmã, o que a senhora está fazendo? A irmã respondeu: pastor, nada não, só estou fritando umas coxinhas. Ao que o pastor respondeu: não, irmã, a irmã está promovendo comunhão. Que no final do culto todo mundo ficava por causa das coxinhas. E ali havia a conversa, ali havia os abraços, ali havia comunhão, como diz 1 Coríntios 12, 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são essenciais. Não podemos abrir mão de nenhum. Não há nenhum que possamos dizer: pode ir, não vai fazer falta. Vai sim. Vai sim. Qual pai, por mais filhos que tenha, está disposto a ficar sem um? Agora, por fim, irmãos, Ele veio para nos reconciliar com Deus, nos reconciliar uns com os outros e nos chamar para reconciliar outros. Sabe aonde? No mundo. Mas não o mundo sistema de oposição a Deus, mas o mundo, pessoas. Tem um teólogo que diz assim, que o Evangelho nos liberta de vivermos para só duas coisas. Vou repetir: o Evangelho de Cristo Jesus nos liberta de vivermos apenas para duas coisas. Quais são essas únicas duas coisas? Viver apenas para sobrevivência e para a realização de sonhos pessoais. Não precisa responder, não precisa levantar a mão, mas a minha pergunta é: você está vivendo para alguma coisa a mais do que apenas viver para a sobrevivência e realização de sonhos pessoais, sim ou não?
Porque eu quero dizer que, como povo de Deus, como alguém reconciliado por meio de Cristo com Deus e com o seu povo, você é chamado para viver para algo maior. Como aconteceu com Paulo. Paulo é um judeu racista, um judeu fariseu, filho de fariseu, que vai dizer assim no capítulo 3, verso 1: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Quem são os gentios? Os de fora, os não povo, os que não fazem parte da família. Mas esse Paulo se encontra com Cristo, Cristo o redime, o salva, o reconecta, o religa com Deus, com o povo dele, e esse homem passa a viver, esse que vivia apenas para si mesmo, de acordo com as suas convicções, só para a sua família, só para a sua tribo, e no máximo só para o seu povo, agora passa a viver para os não povos. Um comentarista diz que quando Paulo estava escrevendo, ele deve ter ouvido o tilintar das suas correntes, e aí ele se lembrou porque estava preso, e aí ele escreve então esse versículo: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Ele passa a viver para o bem de outros, que ele mal conhecia. Porque amar é isso, amar é viver para outro, para o bem de outro. Que amor seria esse, senão o amor de João 3,16? Lembra o que diz João 3,16? Que Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um mundo de pessoas que não estão aqui hoje, mas que nós somos chamados por Deus não para odiar, mas para amar. E por quê? Porque Deus as ama e enviou o seu Filho, e nos fez agora embaixadores da reconciliação. Como dizia Paulo: eu vos rogo, se reconciliem com Deus. É como disse um pregador uma vez: a igreja deveria ir para o inferno, inferno das drogas, inferno da criminalidade, o inferno da miséria, e resgatar pessoas de lá. Então nós éramos, irmãos, como tijolos soltos, mas Ele veio e nos fez casa de Deus, morada do Espírito. Nós éramos desmembrados, mas Ele veio e nos fez corpo. Nós éramos filhos rebeldes, cada um andando pelo seu próprio caminho, mas Ele veio e nos fez família de Deus. E como família de Deus, somos convidados também hoje a nos sentar ao redor da mesa do Pai, cujo irmão mais velho nosso é Jesus, e nós todos somos irmãos e irmãs, porque, como disse Paulo,
vós sois família de Deus. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.